pra gente ver a mensagem. Eu vou cortar. Mas saiu 2 vezes essa carta de sofrimento enquanto eu tô embaralhando. Eu sofri muito mesmo. Foram muitas experiências que me fizeram crescer. Às vezes a gente vive um momento tão no automático, mesmo pensando que não tá no automático, que esquece como a gente era nos anos que passaram. Eu hoje, a minha eu de hoje, tenho muito orgulho da minha eu de 2016, 2020, 2022, 2024 para frente. Eu era uma pessoa completamente diferente da que eu sou hoje. E às vezes a gente não percebe as grandes mudanças que acontecem com a gente, porque essas grandes mudanças estão escondidas nos pequenos detalhes da rotina. Eu construí muita coisa nesses últimos anos, internamente e externamente, tanto fisicamente quanto em personalidade, em jeito de agir, jeito de se vestir, jeito de pensar. Minha casa, tudo mudou, tudo melhorou. Mas até hoje eu tava com um sentimento de muita tristeza dentro do meu coração. Como se eu não tivesse construído nada. E é bom a gente ter recordações na galeria de fotos para quando a gente sentir essas sensações ruins que o adversário coloca na nossa cabeça, que a gente não é capaz, que a gente nunca construiu nada, que a gente não tem nada. É bom olhar na galeria e lembrar como a gente era num passado recente. Eu vou fazer um corte. 3 cortes. Que é a espiritualidade que os anjos querem dizer pra mim, pra gente que tá assistindo? Qual é a mensagem de hoje? Meu anjinho, qual é a mensagem de hoje? Apego ao passado. Eu estava muito apegada à versão anterior de mim. A minha versão anterior era completamente diferente da que eu sou hoje. Hoje eu me sinto mais leve, mais tranquila. Tô vivendo no desconforto porque tô fazendo um tratamento médico. Tô tratando o sistema nervoso e o cérebro. Fazendo um tratamento medicamentoso para tentar parar de fumar. Verde. Eu fumei durante 20 anos. O passado, os traumas que ficaram enraizados no meu subconsciente, desde a época que eu era criança, adolescente, até a fase adulta, que também foi muito difícil. Tudo foi difícil para mim. Ela era muito apegada, essa minha versão era muito apegada ao passado. Até hoje, eu acho que ainda minha eu estava muito apegada no passado. E não estava conseguindo enxergar tudo que eu construí. Tudo que eu construí de bom para mim até aqui. Mas isso é muito, muito ruim. Ó, a fonte. A fonte. Os anjos estão me dizendo que a fonte trouxe essa mensagem para me lembrar que por mais que a gente não entenda o caminho, por mais que a gente queira acelerar o caminho para uma versão melhor, para aquilo que a gente quer conquistar, para o nosso sonho, para a nossa próxima versão, a fonte coloca caminhos no nosso caminho. A gente tenta controlar até o caminho, mas na fonte são infinitas possibilidades.
E até quando eu estava perdida no meu passado recente, no passado, a fonte, Deus, o Criador, a energia suprema, a energia divina, sempre abria o caminho, sempre colocava situações no meu caminho para eu chegar até aqui. Então, até quando eu estava me sentindo perdida, a fonte estava me guiando. Então, não tenha medo do processo, não tenha medo, não se sinta atrasado, porque tudo acontece no tempo certo. Mais uma carta, por favor. A fonte sabe. Deus sabe de todas as coisas que acontecem debaixo do sol. E existe tempo para tudo. Tudo. O tempo de tudo está determinado por Deus. A única coisa que a gente precisa fazer é não desistir de tentar. Tentar o quê? Tentar qualquer coisa. Se movimentar, não ficar parado. Porque eu estive parada há muito tempo da minha vida. Eu tinha um cão negro dentro de mim, chamado depressão. E eu ainda luto contra esse cão. Mas hoje eu me sinto muito melhor. A minha eu de hoje tem que agradecer a minha eu do passado. Porque mesmo sofrendo, mesmo com tudo difícil, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todo mundo tentando atrapalhar o meu caminho de todas as formas, eu consegui chegar até aqui. E isso é muita coisa. Eu vou tirar mais uma carta. Harmonia. Eu sinto que hoje eu consegui harmonizar meu coração. E a mensagem que fica é muito clara para mim. A gente fica tão apegado no passado, não importa o tempo. A gente fica tão apegado no passado que esquece de viver o presente. E as coisas mais lindas, a criatividade, os conselhos da fonte, a harmonia acontecem no hoje. Hoje meu dia foi corrido, eu fiz um monte de coisa, eu trabalhei, eu tô aprendendo várias coisas novas. Coisas que estão me assustando, porque eu não sei. Mas ninguém nasce sabendo, entendeu? Todo mundo começa do zero. Qualquer coisa. Até a pessoa mais inteligente, com QI mais elevado, quando não sabe um determinado assunto, começa do zero. E aí vai aperfeiçoando. É essa mensagem que a fonte traz. Se desapegar das paranoias do passado, coisas que já ficaram para trás, que não tem sentido nenhum ficar relembrando. Quando a gente se desapega desse passado, que atormenta a nossa mente, o nosso corpo, a fonte consegue harmonizar o nosso coração e a gente consegue até entender melhor as mensagens que a fonte dá, as sincronicidades. Vou tirar mais uma carta. Ai, que lindo! A orientação do anjinho e o mestre, tá vendo? Deus está em todos os detalhes. Deus está em todos os detalhes. A gente que não consegue enxergar porque a gente está muito apegado nas lembranças ruins. Nas lembranças ruins. A gente fica tão apegado no lixo que as pessoas depositam na gente e fica remoendo isso dentro da gente, na cabeça, no coração, que adoece o corpo. Eu fiz isso a minha vida inteira. 2233 no meu relógio. 22 horas e 33 minutos. Foi muito difícil para mim me desligar das memórias do passado e do lixo que as pessoas depositaram em mim. Esse lixo adoeceu o meu corpo. E não só meu corpo. Esse lixo me deixou presa dentro da minha mente por muito tempo. E mesmo assim, a fonte me mostrou o caminho, mesmo sem eu entender nada. Durante esse tempo, durante esses anos, Deus estava em cada detalhe. Mesmo eu com medo,
mesmo eu achando que não ia sobreviver, Deus estava lá. Deus estava lá. Então essa mensagem é para alguém. Deus está em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Não existe essa de... Não existe o mundo espiritual. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo que está na sua realidade é espiritual. Deus está em todos os detalhes. Deus, os anjos, a fonte, se comunica com a gente o tempo inteiro, em todos os detalhes. A gente que não quer perceber, na maioria das vezes, não quer acreditar. E as pessoas descrentes falam que a gente tá maluco, né? Não acredite. A culpa. Olha essa imagem, como é a culpa. Às vezes a gente fica apegado no passado por coisas que a gente mesmo fez, versões de nós mesmos, que a gente não é mais, que a gente não se identifica e fica com esse sentimento de culpa. Eu só tô aqui para tirar essa leitura, fazer essa leitura, falar essas coisas, porque as minhas versões antigas me permitiram estar aqui hoje, porque elas mesmo perdidas, eu tô falando de mim mesma nas versões anteriores, porque eu já fui várias versões de mim mesma. Eu sentia muita culpa. Até um tempo atrás, uns meses atrás, até uns dias atrás, eu sentia muita culpa das coisas que eu fiz no passado. Mas Deus está em todos os detalhes. Eu precisei daquelas versões de mim mesma para sobreviver. E tá tudo bem a gente mudar o caminho. Tá tudo bem a gente querer ser uma pessoa melhor. Se mostrar para o mundo de uma forma melhor. Tá tudo bem mudar. Tá tudo bem. A gente só precisa se permitir mudar e não ficar com essa sensação de culpa apegada no passado. O passado já foi, o passado não volta. O passado não vai voltar. O que importa agora é o presente, independente das lembranças que tem na sua mente. Independente do problema que você está vivendo. Independente se esse problema é antigo e até hoje você está vivendo esse problema. Você tem que entender que ele está na sua mente. E a partir do momento que você entender que Deus está em todos os detalhes e que Deus pode limpar a sua mente e libertar o seu coração, harmonizar você, se você quiser, isso vai acontecer. Você tem que pedir. Você tem que pedir. Porque Deus, uma coisa que eu aprendi atualmente, assim, uns 6 meses pra cá, Deus só ajuda a gente quando a gente pede. Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus não interfere nas nossas escolhas. Deus não interfere. Ele só vai te ajudar mesmo quando você pedir, falar: Deus, eu tentei de todos os jeitos, eu tentei de todas as formas, tentei melhorar minha vida, construir algo bom, construir algo melhor para mim, algo novo, mas eu não consigo. Com as minhas mãos, eu já fiz tudo o que eu podia. Agora, Deus, Pai Celestial, eu dou a minha vida, o meu caminho, eu entrego à fonte. Eu entrego a Ti, Deus. Porque só Deus sabe de todas as coisas que a gente realmente precisa. Muitas das coisas que a gente quer, a gente não precisa. É só o nosso ego falando. É só para querer se provar para alguém ou para querer mostrar que venceu. A vitória é quando a gente liberta nosso coração e a nossa mente dos apegos do passado. Essa é a principal vitória. E isso é interno, é você com você mesmo. Ninguém vai poder fazer isso por você, nem Deus. Deus só vai poder fazer isso por você quando você permitir, pedir a ajuda dele e dizer: até aqui eu fiz o melhor que eu pude com as minhas mãos. Agora, Pai, eu entrego meu caminho a Ti. Me mostra a direção. Me mostra o que eu preciso fazer, como eu preciso agir para atingir os meus objetivos, para atingir todas as bênçãos que o Senhor me prometeu. E aí Deus vai agir. Só que você tem que estar aberto. Você tem que estar com a mente aberta. Você tem que estar com o coração aberto.
e constantemente, todos os dias, fazer essas limpezas mentais. O jeito mais fácil de fazer limpeza é com a oração. A oração tem um poder tão grande, tão grande, tão grande, que se as pessoas soubessem, as pessoas orariam mais. E oração que eu digo não é só o Pai Nosso que estás no céu. É muito completa essa oração. Se você não sabe fazer uma oração de coração, você pode orar o Pai Nosso, que já é muito. É uma oração completa. Oração é você com você mesmo, falando com as suas próprias palavras, pedindo a ajuda de Deus. Você pode falar com Deus do jeito que você quiser, com as palavras que você quiser. Contanto que você fale, Deus vai te ajudar se você pedir para Ele. Mais uma carta, por favor. Pulou um monte. Os amantes, compartilhar, o avarento, momento a momento. Pois é. Ai, deixa eu virar assim. Ops. Os amantes nessa leitura veio com a mensagem de amor próprio. Eu estou compartilhando a minha experiência com vocês. Eu estou compartilhando hoje que antes eu era assim. Perdido, via tudo em preto e branco, sentia inveja da vida boa que as pessoas tinham. A inveja é um sentimento normal, todos os sentimentos são normais, tá tudo bem sentir os sentimentos, contanto que você não fique preso neles. E hoje eu consigo me enxergar, eu consigo me olhar no espelho e enxergar eu de verdade, não aquela casca que eu criei em várias versões diferentes para se encaixar numa sociedade que nunca me aceitou como eu era de verdade. Hoje eu consigo me olhar no espelho e me reconhecer. Simples, simples, do jeito que eu sou. Viver cada momento. Essa carta fala muito do presente, momento a momento. Não adianta a gente querer atropelar o processo. A gente tem que ficar focado no que está acontecendo hoje. Hoje. E pedir para Deus orientações hoje. Que Deus vai orientar. Olha isso, que lindo. A fonte, o mestre e a orientação dos anjos. Se isso daqui não falar com o seu coração, eu não sei o que vai. Eu não sei o que vai. Deus é maravilhoso. Deus é um pai maravilhoso. Ele só está esperando você pedir a ajuda dele. A viagem. Às vezes as mudanças assustam. Mudar assusta. Mas às vezes a gente precisa mudar. Às vezes não. A gente precisa mudar. A gente não pode ficar querendo viver no mesmo lugar. E aí, quando eu falo no mesmo lugar, pode ser uma viagem que você vai para outro lugar, ou o mesmo lugar de culpa, o mesmo lugar do apego ao passado, o mesmo lugar que aprisiona sua mente. Os pensamentos ruins, os traumas, as lembranças pesadas, as pessoas que magoaram você, te fizeram mal, aquelas pessoas que você pensou que ia te amar, que ia te respeitar e que não fizeram isso. Isso tudo cria traumas, cria bloqueios na nossa mente. Mas a gente fica preso lá porque a gente fica remoendo isso todos os dias. Então, ao invés de você remoer todos os dias esse passado cretino que está te adoecendo aos poucos, você tem que fazer uma oração. Pronto. Se você fizer uma oração todos os dias, mesmo remoendo esse passado cretino, eu te garanto que você vai conseguir escutar a fonte, o mestre e a orientação. E aí Deus vai conseguir entrar no seu coração pouco a pouco e ir harmonizando. Pouco a pouco. Cadê a carta? Sumiu. De momento a momento.
lá e perdi a carta. Mas vocês viram. Não é do dia pra noite que as pessoas se curam. Não é uma única oração, uma vez por semana no domingo, quando vai pra igreja, ou tem gente que nem vai, né? Porque nem consegue ir. Não consegue. Às vezes a gente tem que procurar um lugar físico, espiritual, não importa a religião, uma igreja, um centro espírita, um terreiro, tanto faz. Às vezes a gente precisa buscar um lugar físico, porque nesse lugar tem muita energia de muitas pessoas, e normalmente Deus está nesses lugares. Lugares bons que praticam a caridade, né? Que ajudam o próximo. Lugares que não ficam tão focados em arrecadar bens materiais, sabe? É esses lugares que você precisa procurar e buscar essa energia da fonte, não importa onde. Às vezes essa energia vem através de um vídeo no YouTube. É uma sincronicidade. Mas você está preparado para ouvir? Ou você só escuta de qualquer jeito, não absorve a mensagem? Você tem que pedir para Deus. Se você não consegue absorver a mensagem, você tem que pedir para Deus. Deus, limpa a minha mente, Senhor. Eu não consigo entender ainda o que o Senhor quer de mim. Eu não consigo entender os sinais. Eu não consigo entender as sincronicidades. Eu não consigo entender as leituras. Deus, fala comigo. Limpa a minha mente pouco a pouco para eu entender o que o Senhor quer dizer para mim. E aí Deus vai limpar. Aí vai depender de quanto trauma tem dentro da sua mente, né? Eu tô fazendo essas limpezas aí já tem uns anos. Vários anos. Muitos anos. E aí, de momento a momento, eu me limpo um pouco mais, eu me curo um pouco mais, consigo sentir mais e mais a presença de Deus perto de mim, mesmo não estando num lugar físico, numa igreja, num centro, tanto faz. Deus mora no nosso coração, independente do lugar que a gente tá, que a gente mora, que a gente vive fisicamente. Mas Deus só habita mesmo no seu coração se você permitir. E aí você tem que chamar ele. Nossa, caiu muitas cartas. Espera, eu quero só uma, pelo amor de Deus. Mais uma carta, Nijinho. Mais uma carta para complementar. Comparação. A gente vive em constante comparação, né? É como se eu fosse esse galinho aqui, esse tronquinho, e tivesse um bem gigante na minha frente lá. A gente se compara no trabalho, a gente se compara na escola, na faculdade, a gente se compara principalmente na internet, né? Que as pessoas postam só sua melhor aparência, seus melhores sonhos, posta lá o que quer se tornar, nem é aquilo ainda. Tipo, por exemplo, eu quero ser influencer, um exemplo. E eu não sou influencer, mas na minha rede social, eu não faço isso, só tô dando de exemplo. Eu posto lá como se eu fosse uma. Aí, quem não me conhece na vida real, quem tá me seguindo lá na rede social, acha que a minha vida é perfeita, né? Porque isso acontece em todas as redes sociais, porque as pessoas elas não conseguem agir com autenticidade, porque as pessoas estão em constante comparação. E aí quando as pessoas estão vivendo nesse sentimento de inveja, porque isso é inveja, aí entra a carta do avarento, né? Cadê? Aqui. Olha que feio. Aí vem o sentimento de culpa também, porque a gente não consegue ser igual o fulaninho que tá mostrando que a vida é perfeita na internet. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Porque a vida de ninguém é perfeita. Ninguém tem a vida perfeita. Porque quando o ser humano atinge o nível de perfeição
de iluminação máxima, Deus leva a gente estar aqui na Terra para evoluir. E normalmente a gente evolui o espírito através do sofrimento e do contraste. Só que se a gente ficar só no apego do passado, na comparação, na culpa e na inveja, a gente nunca vai conseguir escutar os conselhos da fonte, a orientação. Então, esses sentimentos são dominadores. Você não se livra deles do dia para a noite com uma única oração ou com uma única visita na igreja. É pouco a pouco, de momento a momento. Só que aí as pessoas erram no seguinte: tem muita gente que até tenta, não é mesmo? Como eu já fiz isso também no passado. E aí no meio do caminho, simplesmente para. Deus não vai lá te resgatar do fundo do poço se você não pedir para Ele. É isso que eu quero dizer. E se na sua mente você tá focando só nas coisas ruins, é só isso que você vai ter, porque a nossa realidade material, tudo que a gente vive em volta, ela é condizente com aquilo que está dentro da nossa mente. Então, para você saber como está a sua mente, observa ao seu redor. Observa como é a sua casa, como é o seu nível de organização e limpeza, como é as suas relações, os seus relacionamentos com as pessoas que vivem com você, que moram com você, que trabalham com você, que estudam com você, como as pessoas te percebem, como é a sua rotina. Aí é um bom exercício, né? Para ter mais clareza, você pode escrever num papel. E aí, lendo, você vai ter mais entendimento das coisas que eu tô falando agora. Mais uma carta, por favor. Mais uma carta, por favor, para finalizar. A carta da luta. Não adianta você ficar lutando com seus próprios pensamentos, com seus próprios sentimentos. Você tem que soltar. Porque se você ficar lutando contra o que você pensa, o que você sente, vai vir um sentimento de culpa. Automaticamente vem o sentimento do apego ao passado. Automaticamente vem o sentimento de comparação. De que a gente não é o bastante, de que nada do que a gente fez é o bastante, igual eu tava com esse sentimento até hoje. E hoje eu olhei a minha volta, olhei as minhas fotos do passado e percebi que foram várias transformações que eu fiz em todas as áreas da minha vida. E eu precisei enxergar isso através de fotos, porque eu ainda estava vivendo, me comparando, porque isso é normal. A gente sempre vai ter os sentimentos, todos eles. É igual lá o filme do Divertidamente. Dentro de cada ser humano tem todos os sentimentos. Mas qual deles você está alimentando? Todos os dias. O tempo inteiro. Na nossa cabeça passa mais de 90 mil pensamentos por dia. A maioria desses pensamentos não são nossos. São de pessoas que convivem com a gente, familiares, pessoas do transporte público, pessoas da academia, porque os pensamentos eles são compartilhados. É como se fosse uma forma de energia. E aí os pensamentos se transformam em sentimentos quando a gente alimenta muito pensamento. Eu tô pensando que eu tô com raiva, mas eu não tô com raiva. De tanto eu pensar na raiva, eu vou começar a sentir a raiva. É um exemplo. Ou, por exemplo, tem aquele... Sabe quando você... Ai, meu pé dormiu. Sabe quando você tá bem, assim? Tipo, você acha que não tem motivo nenhum pra tá bem, mas você tá se sentindo bem, normal, neutro. Aí você vai trabalhar, seu chefe tá triste. Tá lá, super triste. Que aconteceu uma coisa na vida dele, tá lá, super triste, quase chorando.
pode perceber que automaticamente você vai ficar triste também. E aí você vai ficar tipo, mas por que eu tô triste? Não vai lembrar que o seu chefe que tava triste. Aí sua mente, seu inconsciente, seu cérebro vai buscar mais do mesmo. E aí vai ficando maior e maior, maior, maior essa sensação de sentimento. E os sentimentos ruins, vou falar assim, não ruins. Porque o sentimento, quando a gente sente, é pra gente transformar alguma coisa. Então, nenhum sentimento é ruim. Os sentimentos de baixa vibração, tipo medo, culpa, escassez, pobreza, sabe esses sentimentos que a gente tem que aprisionam o nosso coração? A raiva, a tristeza. Esses sentimentos aprisionam a gente. Se você está vibrando sentimentos pesados, sensações pesadas, sensações ruins dentro do seu corpo, dentro do seu coração, seu cérebro vai buscar mais do mesmo. E a energia, tudo é energia, tudo é espiritual, semelhante atrai semelhante. É tipo um imã. Você vai atrair mais tristeza, você vai atrair mais pobreza, você vai atrair mais medo, mais culpa. Se você ficar remoendo isso o tempo inteiro na sua cabeça, você vai atrair mais do mesmo. E não vai ser do dia pra noite fazendo afirmações positivas que você vai mudar a sua realidade. Não. Eu vou repetir. Eu percebi hoje, dia 28, acho que é 27 ou 28 de maio de 2026, todo o trabalho que eu fiz desde 2016. Eu já sabia que eu tinha mudado bastante, mas o meu raciocínio só deu o plim, só raciocinei direito mesmo, só percebi mesmo hoje. Olha só que loucura. Ou seja, daí entra a importância de estar sempre em oração e pedir as coisas para Deus. Porque se você não pedir, Ele não vai fazer. Deus, me dá sabedoria. Deus, me dá entendimento. Deus, me dá clareza. Deus, me mostra o caminho. Não pede dinheiro para Deus. Não fala, Deus, me dá um emprego. Não. Fala, Deus, abre uma porta para mim. Abre uma porta, o Senhor sabe de todas as minhas necessidades. Físicas, mentais, espirituais, materiais. Abre uma porta para mim. Me dá clareza. Qual o caminho que eu devo seguir? Para qual direção eu devo tomar? Para qual lado eu devo ir? E aí Deus vai te mostrar a direção. Só que você tem que pedir. Você tem que parar de remoer os pensamentos ruins que se transformam em sentimentos, que aí viram um ciclo vicioso, vira uma bola de neve. Você tem que parar de alimentar eles, trocar seu vocabulário, tipo assim, eu não consigo, é muito difícil. Trocar. Eu ainda não consigo fazer isso. Ou, eu sei que está difícil, mas eu vou conseguir. Ainda não cheguei no meu objetivo. Estou no processo. Ou parar de ficar falando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Para com isso, porque você vai atrair mais pobreza. Se você não tem dinheiro, você agradece a Deus. Deus, obrigada, obrigado, gratidão pela oportunidade de estar vivo. O Senhor sabe das minhas condições. Eu preciso da sua ajuda, Deus. Abre uma porta para mim, uma porta boa, que vai atender todas as minhas necessidades. Pai, o Senhor sabe que eu preciso sobreviver aqui na terra do material. Eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso pagar o aluguel. O Senhor sabe as coisas que eu preciso fazer. Abre a porta para mim. Tá vendo como muda? Muda, só que as pessoas elas estão tão programadas a ficar correndo na rodinha do hamster, nos mesmos pensamentos, nas mesmas tristezas, nos mesmos apegos, no mesmo passado, no mesmo sofrimento, que a pessoa, o vocabulário já não é
atrativo positivamente, só fala reclamação, o tempo inteiro tá reclamando, se tá chovendo tá reclamando, se tá fazendo sol tá reclamando, se tem dinheiro tá reclamando, se não tem tá reclamando mais. Deus não gosta disso não. Deus não gosta disso não, colega. Você tem que trocar seu vocabulário. Se tá chovendo, você tem que sair para trabalhar. Você agradece a Deus que tá chovendo, porque tem muitos lugares por aí que não tem chuva, que tem seca, que as pessoas não têm água. Então você tem que agradecer a Deus que você tem água na sua casa, que você tomou um banho quentinho, se você tomou. Começa a enxergar à sua volta as coisas que você tem, que se você não tivesse isso, como seria a sua vida? Você já parou para pensar assim? Como seria a minha vida se eu não tivesse energia elétrica? Como seria a minha vida se eu não tivesse um teto para me proteger em cima da minha cabeça? Como seria a minha vida se eu não tivesse água para beber? Como seria a minha vida se eu não tivesse comida? Eu não tô falando de dinheiro. Veio um pensamento na minha cabeça. Deus diz: vem até mim os humilhados, que vão ser exaltados. Uma coisa assim. Não me lembro. Quem souber aí, coloca aí que eu não me lembro. Eu senti tirar mais uma carta do baralho dos 40 servidores. Gratidão, gratidão, gratidão. Vinde até mim os que estão sofrendo e os que estão humilhados, que eu te acrescentarei todas as coisas. É mais ou menos isso. A carta saiu Pai. Deus é a única pessoa que você tem que ficar preocupada. Deus é a única pessoa que você tem que ter apego. Deus é a única pessoa que a opinião tem que valer. Não as pessoas que você não conhece. Não as pessoas da internet. Não as pessoas do seu trabalho, colégio, faculdade, sei lá, que daqui a pouco, em outro período da sua vida, em uma nova versão lá do futuro, nem vai existir. Porque as pessoas são passageiras, não é mesmo? Deus não. Deus é seu pai, seu único pai. Se você não tem pai, se agarra nele. Porque Deus é seu pai. Deus é seu pai. Mais uma carta. Mais uma carta. A bibliotecária. Deus está trazendo conhecimento. Deus está te mostrando através de outras pessoas. Eu tenho certeza que não só por essa mensagem que eu tô falando. Porque a fonte fala com a gente de várias maneiras. Só que nas maneiras que a fonte fala com a gente, que são mais claras, que deveriam ser mais claras e fazer mais sentido pra gente, a gente ignora. E veio muito na minha cabeça um livro. O livro aqui pode ser a Bíblia, pode ser qualquer outro livro que tenha informações espirituais. Por exemplo, livros sobre mediunidade. Pode ser livro digital também, e-books. Qualquer tipo de informação, não só livros. Porque a bibliotecária fala de informação. Então, a informação vem e aí você continua falando que não tem nada. E aí você continua reclamando. Reclamando, reclamando, reclamando. Você é a primeira pessoa que escuta o que você está falando. Então, se da sua boca só sai reclamação de pensamentos ruins que está dentro da sua mente, que você está alimentando o tempo inteiro, é só isso que você vai atrair mesmo. Porque você fala, aí você acredita no que você está falando, porque o cérebro funciona assim. A neurociência explica. O cérebro funciona assim. Ele vai buscar mais daquilo. Porque é isso que você está acostumado, é isso que você acostumou seu cérebro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de reclamar. E aceitar as informações que vêm para você. Parar de pensar que você é só esse corpo que tá aqui passando raiva na vida e sofrimento. Você é um ser espiritual. E a fonte está tentando se comunicar com você o tempo inteiro. Basta você ouvir. Ó.
Ó o anjinho falando aqui de novo. O anjinho saiu 2 vezes. O doador e o contemplador. Essas 2 energias falam exatamente disso. A sua mente cria a sua realidade. Se a sua mente está poluída pela programação desse sistema que a gente vive, pelos traumas do passado, pelas mágoas das pessoas que ferraram você, sua vida não vai andar para frente. Mas se você pedir para Deus misericórdia e pedir para Deus te ajudar a mudar e colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu falo colocar Deus em primeiro lugar, quando você abre os olhos de manhã, a primeira coisa que você tem que pensar é Deus. A segunda coisa que você tem que fazer é uma oração. Pode ser o Pai Nosso, pode ser a oração que você souber. Se você não sabe nenhuma e não consegue sentir, não consegue pensar, você bota no YouTube uma oração. Só de você fazer isso já vai mudar completamente o seu dia. Se você fizer isso todos os dias, você vai perceber que a fonte, Deus, os anjos, vai trazer outras informações para ir te ensinando a desprogramar o seu cérebro que já está desse jeito tão ruim e aos pouquinhos, dia após dia, fazendo uma programação melhor. Mas para você para você reprogramar a sua mente, você tem que fazer a limpeza. E aí eu aconselho fazer oração, porque a oração é completa em todos os sentidos. A oração, ela automaticamente reprograma o seu cérebro. Faz o cérebro acreditar em algo bom. Ter fé, ter resiliência, ter uma esperança. E a neurociência explica isso também, que pessoas com essa capacidade de resiliência, que são focadas na fé, que têm esse hábito de se achegar a Deus, orar e conversar com Deus, têm uma capacidade diferente de enxergar as coisas. E aí, automaticamente, o sentimento da pessoa é diferente. Ela vibra diferente, tem uma frequência vibracional diferente. O cérebro é feito de frequências, de energia, como se fosse eletricidade. E aí tem vários outros jeitos de reprogramar o cérebro, né? Você pode escutar essas meditações com frequência, você pode colocar meditação guiada para dormir e deixar lá falando, a vozinha falando enquanto você dorme, porque isso limpa e reprograma o inconsciente. Que a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida no dia a dia, do material que a gente vive, é fruto do nosso inconsciente, que tá super poluído lá, todo cinzento. Aí, com certeza, assim, se a gente tiver um cérebro cinzento, cheio de informação ruim, do passado presente, e pensando no futuro, num futuro que nem chegou ainda, porque a maioria das pessoas são assim, estão focadas no passado, remoendo os traumas do passado, as tristezas e com medo do futuro, porque não se sente capaz hoje de mudar. Então, eu já tô dando a dica, Deus tá dando a dica. A fonte, os anjos, a orientação tá vindo através de mim. Reprograme sua mente com a oração. Peça para Deus entendimento. Peça para Deus que Deus vai te ajudar. Eu ia fazer um vídeo de 15 minutos e tô há 45 minutos falando. Meu Deus. Talvez eu edite esse vídeo. Bom, eu fico por aqui, né? Não é mesmo? Porque eu acho que eu já falei demais. Eu espero que vocês consigam se livrar dessas amarras que estão aprisionando o seu coração e a sua mente. Eu desejo do fundo do meu coração que Jesus se torne seu amigo e que você chame por Ele. Porque se você chama por Deus e por Jesus, eu dou certeza absoluta que Ele vai até você. Pode ser que você não perceba a presença dele de imediato, porque seu cérebro ainda está na reprogramação antiga de sofrimento. E o seu corpo está acostumado com isso, com sofrimento. Mas aos pouquinhos, se você não desistir da oração,
e de solicitar a presença deles, pouco a pouco você vai sentir na pele, nos ossos, você vai sentir a presença. Eu tenho certeza. Tchau, beijo, eu amo vocês.